Olá, meus amigos, aqui é o professor Marcelo Pichero da Silveira, de volta ao nosso Código de Processo Civil comentado, né, um projeto que vem sendo tocado já há algum tempinho. Hoje a gente vai comentar os artigos 103 a 107, tá? Então aquele capítulo 3 ali dos procuradores, tá? A gente vem fazendo assim, né, pegando seções orgânicas do código. Se você gosta do canal Resenha Forense, por gentileza, abra o link aqui embaixo na descrição do vídeo, que é o Apoia-se. O Apoia-se do canal Resenha Forense, você pode ajudar o canal com apenas R$ 2 por mês, faz toda a diferença, tá? E aí eu vou buscando as melhorias aqui, essa aqui já é uma delas, ajuda bastante, né? Ficou bem bacana. E aí eu vou melhorando com o tempo, ó. Dessa vez eu coloquei no Word, aí eu consigo dar um zoom no texto, fica mais agradável para todo mundo. Até para mim, né? Com óculos aqui fica difícil. Então vamos lá, dos procuradores. Vamos falar talvez do personagem que tem aí o maior relevância em termos de capacidade postulatória. Né? Talvez não, certamente o mais importante capacitado capacitado a postular do nosso ordenamento jurídico, né? O procurador, o advogado. Artigo 103, caput. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Já está superada a discussão sobre ser ou não o exame da ordem inconstitucional. O Supremo bateu o martelo, disse que é constitucional, ao interpretar um inciso do artigo 5º da Constituição da República, cravando, então, que ali nós temos uma norma de eficácia contida, de maneira que a eficácia da garantia pode ser contida em lei. E a lei, no caso o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, lei federal que trouxe a previsão do exame da ordem. Então, tem que ser advogado, e para ser advogado tem que fazer exame da ordem, tá? É o único comentário que cabe aqui no artigo 103. Deve ser advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, autarquia sui generis, como rotineiramente se afirma na doutrina administrativa. Parágrafo único. É lícito à parte postular em causa própria quando tiver, desculpe, habilitação legal. Ou seja, você pode advogar em causa própria. É o que diz o código aqui. Cabendo lembrar, e eu vou até fazer um negócio aqui. Deixa eu pendurar o microfone de lapela. Cabendo lembrar, ó, vamos colocar assim, ó. Cabe lembrar. Vamos ver se vai ficar interessante. Eu estou em fase de experimento aqui, tá, pessoal? Estou aprendendo. Cabe lembrar que, em alguns casos, a própria parte pode postular em juízo, independentemente de ou da presença de advogado. Eu vou colocar dois exemplos aqui, pode ser? Ó, exemplo 1, famoso. Impetração de habeas corpus. Né? O HC. Você pode impetrar o habeas corpus sem ser advogado. Né? Exemplo 2. Esse também bastante famoso. A lei número 9.099 de 1995, ou seja, sistemática dos juizados especiais cíveis. Deixa eu só conferir aqui, na própria lei 9.099 tem um único requisito dentro da lei 9.099, que é o seguinte, me deem apenas um minuto que eu estou abrindo a lei aqui. Eu falo aqui do seguinte, a parte tem, em tese, capacidade postulatória no sistema do juizado especial civil, desde que ela observe um determinado valor. E agora me fugiu qual é o valor. Eu vou achar agora. Me deem apenas um minutinho. Eu peço licença aqui, tá? Aqui, achei, ó. Conferir. Artigo 9º, caput, do referido diploma. Oh, meu Deus. Diploma legal. Que diz, nas causas de valor. Nas causas de valor. Vou grifar até 20 salários mínimos.
as partes comparecerão pessoalmente, podendo e não devendo, vou até abrir um, podendo e não devendo, né? Diferente de devendo, podendo e não devendo ser assistidas por advogado. Só que nas de valor superior, a assistência é obrigatória. Tá certo? Prestem atenção nesses detalhes, ok? Bom, para quem gosta de copiar, é só pausar aí e vamos que vamos. Artigo 104 agora, meus amigos. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração. Então, procuração aqui, documento importante, né? A gente vê todo dia na prática forense. Salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou uma conjunção alternativa aqui, né, para praticar ato considerado urgente. Disso a gente pode concluir o seguinte, meus amigos. Regra. A regra é: o advogado postulará com a procuração. E aí nós temos as exceções. Exceção 1. Dispensa-se, ao menos inicialmente, tal documento se o objetivo for o de evitar preclusão. Aí nós temos aqui, é só adaptar. Dispensa-se também, ao menos inicialmente, tal documento, se o objetivo for evitar prescrição. Lembrando que prescrição é fato stricto sensu, fato jurídico stricto sensu. Só às vezes me falha se o stricto sensu é com o mesmo, é isso aí. Fato jurídico stricto sensu que afasta a pretensão. Exceção 3. Deixa eu escrever aqui, a terceira exceção, decadência, né? Que também é um fato jurídico stricto sensu que afasta direito potestativo. Certo? Quarta exceção, para a prática de ato considerado urgente. E aí a gente fecha esses comentários aí, se o objetivo for o de praticar ato urgente. Aqui cabe um exemplo, né? Exemplo. Tutela antecipatória de urgência envolvendo cirurgia médica de altíssimo risco ou altamente emergencial. Há uma divergência na literatura médica sobre emergência, urgência, também em risco, então, para tentar abarcar tudo, eu coloco aí. Deixa eu pintar de uma cor diferente, ó. Então, 104 caput a gente leu, a regra é essa aqui, o advogado precisa da procuração, mas nós temos as 4 exceções que o próprio dispositivo nos indicou, certo? Parágrafo 1º. Nas hipóteses previstas no caput, ou seja, todas essas hipóteses aqui do caput do 104, o advogado deverá, independentemente de caução, vamos colocar aqui o que significa isso? Independentemente de garantia, oh meu Deus, independentemente de garantia. Exibir a procuração no prazo de 15 dias. Então aqui já surge um prazo para o advogado que é de 15 dias. Prorrogável por igual período por despacho do juiz. Então, regra, deve-se juntar a procuração em 15 dias. Exceção, admite-se a concessão de mais 15 dias pelo juiz, via despacho.
A lei fala em despacho, ela quer designar aqui que não é uma decisão. Se não é decisão, não admite recurso. Tá? É uma analítica que a gente consegue tirar aqui. Então, para as exceções aqui, ó, quando o advogado em tese está dispensado da procuração, ele terá 15 dias em regra, ou mais 15 dias, conforme despacho do juiz, para apresentá-la. É por isso que eu coloquei sempre assim, ó, ao menos inicialmente, ao menos inicialmente, ao menos inicialmente, ao menos inicialmente. Não quer dizer que o advogado jamais juntará a procuração. Não, ele tem que juntar a procuração, observado este prazo aqui. Certo? Tranquilo, né? Parágrafo 2º. O ato não ratificado será considerado ineficaz. Vou até destacar aqui. Não é invalidade, é ineficácia. Então, o ato, vou até de novo destacar, ó, não é invalidade, mas ineficácia. Então, o ato não ratificado, deixa eu fazer a cor de sempre, pintar. O ato não ratificado será considerado ineficaz. Não é invalidade, então não há nulidade, não se nulifica o ato, mas ineficácia, a mera ineficácia, relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos, certo? Então, o advogado não ratificou, o ato é considerado ineficaz, ele existe, mas é ineficaz, relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos. Vamos tentar construir um exemplo? Exemplo. Acho que vai ficar interessante. Fulano é advogado e, sem procuração, vou colocar assim, sem o instrumento da procuração de Beltrano, promove a ação deste contra Zé. Fulano alega que assim atua para evitar prescrição da pretensão de cobrança de fulano. O advogado não logra, dentro do prazo, que era de 15 dias, em regra, possível outros 15 dias se houver despacho do juiz, lembram? Comentei isso. O advogado não logra, dentro do prazo, vírgula, apresentar referido documento. Ele perde o prazo e o juiz reputa o ato ineficaz relativamente a Beltrano. Relativamente. Aí aqui o advogado, né, o fulano, o advogado, responde por despesas e perdas e danos. Então ele responde, por exemplo, pelas custas processuais, por eventuais honorários de advocatícios e até, em tese, pelas perdas e danos de Beltrano, certo? Ok? Então, cuidado você, advogado, a fazer esse tipo de coisa, tá? É realmente uma exceção, é de vez em quando, não é aconselhável fazer isso a qualquer momento. Artigo 105. A gente vai até o 107, né? Artigo 105. A procuração geral para o foro, vou destacar aqui, a procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular, e aqui já vem um comentário, ó, pode ser público ou particular, tá? Então prestem atenção nisso. Houve um tempo no país em que havia uma exigência, né, acho que no começo do CPC de 73, a procuração tinha que ser por instrumento público, isso acabou, tá? Então a procuração geral para o foro, que é outorgada por instrumento público ou particular, então pode ser público ou particular, assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo. Todos os atos do processo. Isso é a regra. Regra. Deixa eu tirar aqui. Então, aqui nós temos a regra. Todos os atos do processo. Exceto, vou até
deixar um caps lock aqui, ó, exceto, receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber da quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica. Perfeito? O caput é bem tranquilo de entender. Se você está anotando e quer deixar um lembrete aí no Vademecum, eu sugiro fazer o seguinte, ó, pegar um post-it, alguma coisa, e colocar assim. Vejam só. Sugestão, tá? Regra. Exceções. Então, regra e exceções. A regra está no singular, é uma só, né? A regra é que a procuração geral para o foro habilita o advogado a, vou colocar em itálico, praticar todos os atos do processo. Ok? Aí vem as exceções. A procuração só geral, vou colocar assim, ó, só geral para o foro não habilita o advogado para os seguintes atos. E aí eu vou colocar em tópicos. Receber citação, confessar, reconhecer procedência de pedido, transigir, o que tem mais ali? Desistir, renunciar ao direito, receber e dar quitação, receber um pagamento e dar a quitação do pagamento, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica para fins, né, de gratuidade processual, isto é, isenção da taxa judiciária, etc. Certo? Deixa eu diminuir o zoom aqui para ficar a tabela toda. Ó. Então, bem claro, né? A regra é essa aqui, ó. Não está cabendo tudo? Acho que vai caber agora. Então, a regra é essa aqui. A procuração geral para o foro habilita o advogado a praticar todos os atos do processo. E aqui nós temos algumas exceções, tá? A procuração só geral não permite jamais o recebimento da citação. Tomem cuidado com isso. Eu já vi muita nulidade disso aí. O advogado recebe uma citação com uma procuração só geral para o foro. O processo corre e depois lá na frente percebem que havia uma nulidade. Já vi muito isso. Ok, meus amigos? Vamos adiante. Então comentamos o 105 caput. Agora a gente vai falar do parágrafo 1º. A procuração pode ser assinada digitalmente na forma da lei. Ok, uma adaptação ao processo eletrônico. Não há nenhuma novidade aí a rigor. Parágrafo 2º. A procuração deverá conter nome do advogado, seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo. Eu vou dar um exemplo aqui. Ó. Faço uma procuração, etc, etc, né? Etc. Aí é para mostrar, ó, tem um monte de coisa escrita. Eu tenho que colocar lá o meu nome. Né? Ó, eu sou Marcelo Piccioli da Silveira, para exemplos, tá? Advogado, vou colocar assim, para o exemplo. Antes que me acusem, tá falando que é advogado. De fato, eu já fui. Deve ter o nome do advogado, eu coloco lá, Marcelo Piccioli da Silveira, advogado, OAB, Paraná, número 70... Nossa, eu nem lembro mais o número da minha OAB. Vou colocar aqui. Faz tanto tempo que eu não uso que tá defasado. Mas procurar no CNA vocês vão encontrar, certo? E endereço completo. Rua tal, número tal, e-mail X, etc. Certo? A qualificação. Parágrafo 3º. Se o advogado, ou melhor, se o outorgado, meio óbvio, mas é bom colocar, que é o cliente, né? Se o outorgado, ou melhor, que é o advogado, gente, desculpa. Se o outorgado, que é o advogado, me confundi aqui, integrar uma sociedade de advogados, lembrando que o CNPJ fica na OAB, nunca na junta comercial, nunca no cartório do registro de pessoas jurídicas,
tá? Sociedade de advogados é registrada na OAB, tá? O registro do ato constitutivo é feito na OAB. Mas, enfim, se o outorgado, que é o advogado, integrar uma sociedade de advogados, a procuração também deverá conter o nome dessa, seu número de registro na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo. Ok? Bem tranquilo, tá? Não tem muito segredo também não. Parágrafo 4º. Salvo disposição expressa em sentido contrário constante do próprio instrumento, ou seja, uma observação até meio óbvia, não pode ser verbal, a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive cumprimento de sentença. Ou seja, o juiz não pode exigir procuração atualizada para outros atos processuais. Não pode exigir procuração atualizada para fins de alvarás quaisquer, inclusive levantamento de valores. Já vi muito isso, é bom, eu sempre alerto o aluno sobre isso, ok? Então, tem uma procuração? Tem procuração. Sim, é para todos os atos do processo. Desde a inicial do processo de conhecimento até sentença de mérito e, inclusive, futura e eventual sentença de extinção da execução, nesse caso, por cumprimento de sentença, ok? O código é bem claro, ó, inclusive para o cumprimento de sentença. Opa, abriu um negócio aqui, ok, certo? Artigo 106, o penúltimo hoje, ó. Quando postular em causa própria, incumbe ao advogado. Então, você vai advogar em causa própria, qual é a sua incumbência, né? Inciso 1, declarar na petição inicial, na contestação, o endereço, seu número de inscrição na ordem, o nome da sociedade de advogados da qual participa, se participar, para recebimento de intimações. Número 2, inciso 2, comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço. A rigor aí, pessoal, nós temos uma exigência redundante, tá? Todo advogado tem que fazer isso. E se você atua em causa própria, você não fica dispensado dos deveres do advogado, tá? É tão simples quanto parece. Parágrafo 1º. Se o advogado descumprir o disposto no inciso 1, ou seja, que é esse aqui, ó, declarar na inicial ou na contestação, vamos colocar assim, a sua qualificação, tá? Apresentar a qualificação jurídica e número na ordem dos advogados, etc., para fins de intimações, tá? O juiz ordenará que se supra a omissão no prazo de 5 dias antes de determinar a citação do réu, claro, se ele for o autor, né? Sob pena de indeferimento da petição, ok? Então aqui, se for... Então, se a omissão... bom, vamos escrever diferente. Se o advogado em causa própria for o autor, será possível, em tese, indeferimento da inicial. Mas ele terá este prazo de 5 dias. Tá? O juiz não faz isso sumariamente, precisa intimá-lo. Parágrafo 2º. Se o advogado infringir o disposto no inciso 2, vou até trocar de cor, se ele infringir o disposto no inciso 2, ou seja, o de comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço, serão consideradas válidas as intimações enviadas por carta registrada ou meio eletrônico ao endereço constante dos autos. Ou seja, vamos dar um exemplo. Exemplo. Fulano é advogado e réu em determinado processo. Ele atua em causa própria. Na contestação, diz: meu endereço é a Rua Andorinhas, cidade tal. No decorrer do processo, o cartório observará ao endereço, referido endereço,
enquanto o advogado de nosso exemplo não avisar qualquer mudança de endereço, a lei presumirá válida qualquer intimação enviada por carta registrada ou por meio eletrônico àquele, àquele já indicado. Certo? Tranquilo, nenhum segredo aqui. Artigo 107, o último hoje. O advogado tem direito a. Então aqui nós falamos de direitos, alguns direitos do advogado. Lembrando que há outros no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, né? Direitos do advogado: examinar em cartório de fórum ou e secretaria de tribunal, mesmo sem procuração, isso é muito importante, tá? Muita gente confunde isso, mesmo sem procuração, autos de qualquer processo, independentemente da fase de tramitação, assegurados a obtenção de cópias e o registro de anotações, salvo na hipótese de segredo de justiça, isso também é muito importante, nas quais apenas o advogado constituído terá acesso aos autos. Vou dar um exemplo. Exemplo 1. Advogado pretende acessar autos de ação com pretensão indenizatória qualquer. Não havendo segredo de justiça, poderá acessá-lo independentemente de procuração. Ok? Bem tranquilo. Então, esse foi o exemplo 1. Deixa eu trazer um segundo exemplo, e aí a gente fecha o comentário ao inciso primeiro. Exemplo 2. Exemplo 2. Fulana foi estuprada e a ação civil ex delicto contra o autor do crime. Certo? Então ela é autora da demanda civil. Ok? O juiz, para preservar sua intimidade, decreta segredo de justiça. Ok? Entenderam? Tranquilo, né? Um advogado qualquer pretende acessar aqueles autos. Neste caso, não terá acesso ao caderno processual, pois fulana não é sua cliente. Ademais, há segredo de justiça vocacionado, meus amigos, à proteção da intimidade de fulana. Entenderam? E aí não importa se ele tem procuração ou não. Na verdade, importaria o seguinte: ele tem a procuração da fulana, aí ele poderia fazer. Agora, entrar por entrar, não pode, tá bom? Inciso 2. Requerer como procurador vista dos autos de qualquer processo pelo prazo de 5 dias. Então, um prazinho aqui de 5 dias é sempre bom destacar, né? Esses prazos aí no caderno, no vadimeco, enfim. É a dica que eu dou. Inciso 3. Retirar os autos do cartório ou da secretaria pelo prazo legal, sempre que neles lhe couber falar por determinação do juiz, nos casos previstos em lei. Claro que a lei está falando de autos físicos, né? No processo eletrônico não há muito sentido nessa regra. Parágrafo 1º. Ao receber os autos, o advogado assinará carga em livro ou documento próprio. Tá? Isso é muito importante. É uma forma de documentar e até de acautelar os autos para que eles não sumam. Né? Saiu do cartório, tem que saber com quem que está esse processo, ou melhor, com os autos do processo. Para quem que foi? Foi para o advogado doutor Beltrano da Silva? Beleza, a gente sabe que está com ele. Parágrafo 2º. Sendo o prazo comum às partes, os procuradores poderão retirar os autos somente em conjunto ou mediante prévio ajuste por petição nos autos. Aqui eu diria o seguinte: o prévio ajuste aqui parece ser negócio jurídico
processual. Exemplo: advogados A e B combinam, via petição mutuamente assinada, e terão, cada qual, 5 dias de carga dos autos. Neste caso, o advogado A permanece com os autos por 5 dias e o advogado B permanece depois com os autos também por 5 dias, certo? Aí devolve para o cartório, tá tudo certo. Na hipótese, parágrafo 3º, na hipótese deste parágrafo 2º aqui, ó, então na hipótese do parágrafo 2º, é lícito, é possível ao procurador retirar os autos para obtenção de cópias. Vamos colocar assim, né? Xerox. É assim que escreve? Faz tanto tempo que eu não escrevo Xerox. Uma coisa que está ficando ultrapassada. Acho que existe até, é isso aí, Xerox. Pelo prazo de 2 a 6 horas, independentemente de ajuste e sem prejuízo da continuidade do prazo. Aqui eu diria o seguinte: a regra precisa de bom senso do advogado. Não é recomendável, tirante urgência relevante, fazer carga dos autos para tal finalidade quando faltar 10 minutos para o final do expediente forense. Então, bom senso, né, pessoal? Sempre o bom senso. Eu oriento meus alunos a terem bom senso, tá? Parágrafo 4º. O procurador perderá no mesmo processo o direito a que se refere o parágrafo 3º. Então, esse direito de fazer o xerox, digamos assim, entre 2 a 6 horas, no máximo 6 horas e no mínimo 2 horas. Então, esse direito aí do parágrafo 3º, aqui, ó. Então, o procurador perderá no mesmo processo, e veja que é no mesmo processo, o direito a que se refere o parágrafo 3º, se não devolver os autos tempestivamente, salvo se o prazo for prorrogado pelo juiz. Aí é uma sanção bastante bruta, né? Se o advogado atrasar 10 minutos, ele perderia o direito? Fica um pouco estranho, né? É uma questão de bom senso, né? De novo, eu vou até destacar aqui, ó, bom senso. Tenham isso, meus amigos, e fica mais fácil. A nossa vida precisa de bom senso, tá bom? É claro que o advogado não pode abusar, tá? Então, é tudo no bom senso mesmo. Finalmente, o disposto no inciso 1 do caput deste artigo, vamos lembrar o que é, ó, é esse aqui. Aquele direito de examinar em cartório, petições, autos, enfim, qualquer tipo de processo sem procuração, tirante segredo de justiça. Então, voltando aqui, o disposto nesse inciso 1º aplica-se integralmente a processos eletrônicos. Tá? Aliás, já está na hora de os tribunais realmente aplicarem isso aqui a sério, porque o trabalho que a gente tem para entrar em processo eletrônico em algumas comarcas por aí, né? É realmente complicado. Meus amigos, é isso. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo, a gente já parte aí para uma outra região do código, a partir do artigo 104, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários aí, Marcelo, tá muito lento, Marcelo, eu gostei, sugestões, eu tô tentando melhorar o canal aqui, tá bom, meus amigos? Tchau, até!